Fala pessoal, tudo bem? Queria te contar uma coisa. Nós vamos fazer uma série de episódios onde nós vamos receber arquitetos, construtores, fornecedores para falar de construção de casas de alto padrão. Essa série vai chamar Abre-te Sala. A Casa Ânima, ela foi feita 100% com estrutura de madeira, tá? E ela é considerada uma casa saudável. Olha aí, depois se gostar, curte lá embaixo. A Casa Ânima é marcante também na percepção da cadeia completa da sustentabilidade. Porque quando a gente está pensando só em projeto sustentável, a gente não tem o controle da obra. De repente a obra pode ser suja, pode gerar resíduo, pode ser um ambiente ruim de trabalho. A gente sempre buscou a qualidade das nossas obras. Mas quando a gente une o projeto em madeira com o controle da obra e a vontade do cliente, né? Porque daí entra muito da visão da Ânima como empresa, a qualidade do canteiro de obra, do local de trabalho para as pessoas que estavam trabalhando lá. Então, uma preocupação do Danilo sempre, junto com a gente, de trazer qualidade e conforto para as pessoas que estavam trabalhando no dia a dia lá, segurança do trabalho, obviamente, organização do canteiro de obra, destino correto dos poucos resíduos que foram gerados, né? A gente pode falar isso porque a casa ela vem muito pronta, então gerou muito pouco resíduo. E ter todo esse controle, ele é um marco também para o escritório, né? Porque muitas vezes a gente falava sobre sustentabilidade, é mais sustentável e tal, mas e aí, vocês já fizeram, né? Fala, mas você não teve aquela prática, né? E aqui a Ânima, ela tem uma prática completa, de cabo a rabo, assim, a gente tem 100% do controle da construção dessa casa. Esse respeito e implementar essas coisas também, né? Tem um papel importante aí. A gente implementou, desde o projeto, a liberdade que a gente teve de fazer o projeto, até todos os posicionamentos e a forma como a gente queria conduzir a obra, estava tudo muito alinhado com o nosso cliente, com a Ânima. Então, acho que isso também teve um caminho muito, muito interessante, é um marco dentro do escritório. E a Casa Ânima não seria a Casa Ânima, né, sem um bom cliente, né? Então, acho que o que o Hugo falou, ele traduz, né, na visão que o Danilo teve e na confiança que ele teve também com o nosso trabalho, né? Então, essa liberdade que ele nos deu, né, e de estar junto com a gente nas tomadas de decisão e ter aceitado, né, a proposta do projeto, obviamente que isso conseguimos chegar no fim, né, de um processo super positivo mesmo. Então, em relação ao caso do seu projeto 100% madeira, eu tenho 3 dúvidas um pouco mais técnicas. Muda o processo de criação quando você já estabelece que vai ser madeira antes, ou você cria para depois estabelecer que é madeira? O que vem primeiro aí? O desejo do cliente pelo sistema construtivo, muitas vezes ele induz o pensamento do projeto, né? Quando chega um cliente que quer madeira, ou que quer estrutura metálica, ou que quer steel frame, isso vai conduzir de uma forma muito mais assertiva ao nosso projeto. Muitas vezes, quando o cliente ainda não tem essa precisão, ou não conhece, né, sobre os sistemas, não tem esse domínio, que é o mais comum, a gente precisa ensinar ele, conversar e passar e tudo mais. Quando a gente pensa na madeira, assim como qualquer outro sistema construtivo, o modelo ideal de se projetar, a forma mais racional de se projetar é você ter já isso antecipado. Então, eu sei que eu vou construir em madeira, eu vou projetar em madeira, e aí eu tenho um raciocínio de projeto em madeira. Vãos que eu consigo atingir, a forma que eu quero expor essa madeira. A madeira ela tem alguns detalhes importantes. Ela pode ficar exposta, ela está lá na fachada da Casa Ânima, mas ela tem vários detalhes de proteção. O topo da madeira não pode ficar exposto, porque senão tem problemas. Então, o projeto ele precisa estar pensado para resolver isso. A concepção do projeto com a definição anterior de que vai ser esse sistema construtivo, sem dúvida nenhuma, é outra relação, assim, é outra forma de conduzir o projeto. Essa casa, especialmente, ela teve um amadurecimento muito interessante do sistema construtivo. O Gil comentou no início, a gente foi na fábrica, conhecer o sistema, conhecer a fabricação, a gente conversou com o Calil,
sobre modulação de peças, sobre tamanho, dimensionamento. A gente abriu um canal de comunicação com o Calil, o pessoal da Reúde, para ir trocando ideias. Então a gente desenvolvia o projeto e a gente mandava, né, olha, e aí, né? Então você tinha essa troca com uma empresa que ia fabricar e construir a casa. Isso muda totalmente a forma de conceber o projeto. Mas eu diria também, eu complementaria sobre velocidade da construção, que é o detalhamento do projeto. Quando a gente fala de projeto industrializado, ele tem um processo de projeto mais demorado, e eu não diria demorado, talvez a palavra nem seja muito justa, né? Mas eu tenho mais trabalho, eu tenho uma dedicação no projeto para que as coisas cheguem na obra prontas e já pensadas. Eu não resolvo coisa em obra. A gente até brinca, né? Eu gasto mais tempo projetando para diminuir o tempo na obra. A construção brasileira ela tem um pouco o raciocínio contrário, né? Em geral, a gente vê muita gente fazendo um projeto super rápido e vai para a obra, e aí na obra você tem um monte de problema, quebra a parede, resolve isso, muda aquilo, mexe aqui, mexe ali. A nossa cultura do escritório 24/7 ela já é muito ligada a esse pensamento do projeto muito detalhado, muito especificado, compatibilizado. A gente já tem essa cultura desde sempre. Não foi nenhuma surpresa, vamos falar assim. Não foi. Tá. Porque, na verdade, essa era a segunda pergunta, exatamente. Se a compatibilização era muito diferente de uma obra convencional. Não. Uma coisa que ajudou muito também, todo o processo em BIM, né? Toda a compatibilização em 3D, os projetos complementares sendo feitos em 3D, isso facilita muito e ajuda muito quando o assunto é industrialização, que você não tem margem, né, para refazer, tirar, repor. Sim. Então, obviamente que aí demanda-se muito mais atenção, mas isso é constante para a gente, é uma constante para a gente em todos os projetos, sejam eles de alvenaria, estrutura metálica, ou no caso aqui da Casa Ânima, o sistema em madeira na nada colado. O que a gente tem que só trabalhar é muitas vezes a paciência um pouco, né, por parte dos envolvidos no processo, né, porque é trabalhoso, não adianta. Não tem um projeto que a gente faça que a engenharia chegue com os complementares e a gente não precise ter ajustes, né? Compensação, né? Discussão de soluções que muitas vezes a arquitetura também não conseguiu resolver e a gente precisa de outros da engenharia para trazer isso à tona, né, e a gente discutir junto. Então isso leva tempo, mas o resultado é maravilhoso, né? O resultado vale a pena, né? Pela agilidade, pela limpeza, pela racionalidade que a gente vai ter depois. Lá na frente. O nível de surpresas é menor, né? Que ele resolve a obra. Quase não existe. Praticamente não existe. Essa era a terceira pergunta. Se vocês tiveram muitas surpresas assim, do projeto para o real lá. Eu acho que uma prova real disso é você pegar essa maquete, pegar as fotos da obra e pegar os 3Ds que a gente fez lá atrás na apresentação do projeto do Danilo, antes, né, de nem pensar em começar a obra. Você vai ver que a casa ela é a mesma casa, o mesmo projeto. A fidelidade, né, é 100%. Não existe muito essa margem de mudança. Assim como também, a gente fala assim, não existe a ideia de ter velocidade, de não ter decisões na obra, e é importante também, que tem o papel do cliente também, que é mudança de projeto. Sim. Né? Porque a gente tem uma cultura... Essa é a vantagem de não ser o consumidor final, né? Porque o cliente final, o ciclo é muito longo, né? Da compra do terreno até a pessoa morar efetivamente, eu acho que são aí de 18 meses correndo a 2 anos confortáveis. Falando de 8 meses, muda nesse 6 até 12 meses de projeto, muitas vezes, mais um ano e meio de obra, nesse caso foi um pouco mais rápido a obra, né? Mas... E uma necessidade do cara, ele estava com um filho de 5 anos, estava com um filho de 7, as necessidades são diferentes, né? A gente viu isso com muitos clientes aqui no escritório durante a pandemia. Sim. A pessoa comprou um terreno durante a pandemia, com expectativa e tal, e muitas vezes a vida mudou. Mudou ali a relação e tudo mais, e teve que se adaptar. Essa questão de mudança de projeto, ela na Casa Ânima, de novo, é uma experiência também muito interessante, porque o respeito ao projeto, qual vai ser, está no projeto especificado, não tem... Vamos decidir agora, vamos lá ver na hora o piso, já está pronto, está tudo certo, os metais, as portas, as maçanetas, enfim, como a gente costuma fazer com todos os projetos, né? Um dos pilares lá do
da empresa deles é paisagismo abundante. Vocês trabalham com pessoal interno projetando paisagismo? Vocês terceirizam, contratado um paisagista externo? Como é que vocês trabalham nesse sentido? A gente gosta muito desse tema do paisagismo, né? Eles são muito complementares para a nossa arquitetura. A grande maioria das vezes a gente investe tempo na criação da arquitetura pensando nas massas de vegetação, pensando numa árvore específica para uma relação, para um pátio que a gente está criando, da chegada de um caminho. Mas obviamente que a gente acaba traduzindo isso e colocando isso no estudo preliminar de arquitetura, né? Até para o cliente também conseguir enxergar que é necessário e é muito importante, né, a presença do paisagismo na casa. E, obviamente, depois a gente direciona isso para profissionais, né? Então, hoje a gente tem a sorte, inclusive, de estar trabalhando com grandes profissionais brasileiros, né, a nível nacional, quando a gente fala do assunto de paisagismo, né? Então, a gente gosta muito de alguns profissionais e a gente acaba direcionando, indicando para os clientes, né, algumas possibilidades para que eles também se envolvam, se identifiquem e a gente acaba conduzindo todo esse processo também junto com o cliente, né? Desde essa discussão, como que a gente vai seguir. A gente acaba muitas vezes dando algumas opiniões, mas nesse caso a Bia Abreu, né, a paisagista, né, desenvolveu um trabalho maravilhoso também por entender a arquitetura e a demanda e a importância que o paisagismo tinha para a casa, até porque é uma casa que tem metade do terreno livre, né? A gente não tem muros de fechamento frontais, e a gente contava com o paisagismo para criar essa privacidade. Então muitas vezes a gente fala lá atrás, né, não, aqui vai ser validação, e o cliente pode ficar, não, mas eu não vou ter privacidade. Não vai, espera um tempinho, né? Que vai chegar. O paisagismo não vai criar essa massa. Essa maquete, ela mostra o que seria uma casa sem paisagismo. Ela, poxa, e na rua eu tô vendo a piscina lá. E as pessoas o paisagismo é fundamental nessa casa. Hoje você vai lá, você vê a linha, né, de paisagismo maravilhosa, a conexão com os muros verdes nas laterais das divisas, à frente. É o posicionamento de cada espécie, né? Então tudo isso obviamente é mérito, né, do escritório de paisagismo, e é muito legal também que a gente gosta muito de discutir sobre isso, né? Então a gente acaba fazendo uma reunião inicial com o paisagista, a gente apresenta a arquitetura, a gente expõe um pouco do que a gente pensa sobre a importância, né, desse paisagismo para casa, e aí existe uma troca muito legal na maioria das vezes com os escritórios. No caso desse projeto, principalmente com a Bia, né, eles desenvolvem o projeto, mostram para a gente antes. Isso é muito importante porque, na verdade, existem alguns itens, né? Vou dar alguns exemplos aqui. Você não sabe se é que pode ser, tanto do paisagista como do arquiteto. Né? Sei lá, um pergolado, uma pisada um pouco diferente, né? Vamos dizer assim, um dos itens que a gente percebe bastante que existe alteração durante a obra, se não for bem discutido antes, é o quê? O proprietário contrata o paisagista depois e a gente acaba tendo que alterar formato de pisada, produtos que vão ser utilizados. Sim. Para você ter uma ideia, a metodologia do escritório, né, propõe aos clientes que esse assunto do paisagismo ele vem aqui depois da criação, né, que é a primeira fase da arquitetura, que é o estudo preliminar, a gente já faz uma série de indicações e a gente já começa, na maioria das vezes, o cliente já entende essa importância. Isso puxa iluminação, puxa hidráulica, puxa irrigação, também relações com elementos externos, né, de pisadas, de pisos externos, muitas vezes até discussões da própria piscina, revestimento, então tudo isso faz parte também da arquitetura, né? Muitas vezes a gente gosta de matéria de arquitetura paisagística, né? Não só de paisagismo, não é simplesmente a escolha de uma árvore. Eu tenho um amigo que ele falou assim, não, eu sou arquiteto de exterior, eu não sou paisagista. Mas a Casa Anima, inclusive nesse tema, ela é um exemplo muito interessante. Como a arquitetura traz traços importantes para a arquitetura de exterior e é respeitado e conversado muito com o paisagismo. Por exemplo, na maquete dá para ver, você tem um deck, pisada externa, ele tem uma diagonal, uma prainha da piscina na mesma diagonal, que é a mesma diagonal do telhado, que é a mesma diagonal do piso da chegada do carro. Entendi. Essas linhas elas estão paralelas. Isso foi projetado, isso foi desenhado por nós. Entendi. Respeitado pelo paisagista. A paisagista podia chegar e falar, vamos aumentar o deck. Não, ela tem um entendimento, a gente conversou, a gente bateu um papo, ela entendeu a linguagem do projeto e adaptou isso, né? Tanto é que a gente tinha algumas ideias
em conjunto, e aí, dentro dessa ideia, ela veio com uma ideia que na maquete não aparece, mas lá, e, então, nossa, esse alinhamento que vocês criaram é muito legal, vamos fazer um jardim vertical no alinhamento do deck também. Então, a ideia dela, com a nossa ideia, com o desejo do cliente, isso tudo vai se conversando, né, até chegar no projeto. Quando a gente vê um projeto pronto, a gente não tem a noção até onde foi o arquiteto, até onde foi o paisagista, até onde foi o cliente. Ela é um marco nesse sentido, porque aqui tem controle de tudo. Assim, a gente discutiu cada detalhe. A gente discutiu a cor do tecido do sofá, né? A gente foi na escolha da mesa lateral, da cadeira, do centro de mesa. É muito prazeroso quando o cliente também conta com a gente para isso tudo. Eu já conhecia por fotos, mas uma das coisas que me impactou lá visualmente na visita foi o ângulo da entrada. Esse aqui. É sutil para quem vê de fora, mas tem efeito para quem está entrando na casa, né? Legal isso, você falar isso, porque muitas vezes a arquitetura é a percepção, né? Você analisa um projeto em planta, mas quando você pisa lá e quando você entra, você sente, você se atenta realmente a alguns detalhes que valorizam a arquitetura, né? Pô, fez sentido, né? Funcionou, tem uma intenção ali, né, do projeto para atingir uma percepção, né, uma reação diferente no usuário. Parabéns realmente pelo projeto. A Casa Ânima realmente me impactou muito. O que eu mais gosto dessas conversas é que realmente eu aprendo muito, né? Eu estou absorvendo tudo isso que vocês estão me falando. Legal. E aí dá mérito mais uma vez, né? A Danilo, né? A Ânima, a gente sempre brinca, né? Que por trás de um grande projeto sempre tem um grande cliente, né? Então não adiantaria nada a gente contribuir com várias ideias, soluções e o cliente cortado. Não vir com a gente nessa intenção. Então acho que o Danilo nesse sentido também foi muito bacana, né? Acreditou muito no nosso trabalho, eu acho que o resultado está aí, né? Fisicamente notável aí, nos orgulha bastante também esse projeto. Muito obrigado. É sempre um prazer falar dos nossos projetos. O projeto é um filho, né? Quando você fala do filho, né? Fala com orgulho, né? Vou virar cliente, vou ouvir sempre. Legal.